Em algum momento da sua vida, o seu telefone tocou e tocou. Você atendeu, porém, ao falar alô, ninguém responde a você? E sempre ouve alguém falar que isso se trata de algo da operadora. Porém, isso acontece somente em alguns locais e em alguns telefones. Já passou pela sua cabeça que de repente possa se tratar de algum espírito tentando se comunicar? Muitas vezes eles falam alô lá do outro lado da linha, porém você não consegue ouvir essa mensagem deles. Por isso aquele silêncio, ou em alguns casos, alguns ruídos, não importa. As causas podem ser a mesma coisa, seja no celular ou no fixo. Essas ocorrências acontecem com mais frequência do que você imagina. E ao ligar na operadora, você ouvirá uma resposta de que eles não estavam fazendo teste em sua linha naquele exato momento. Com isso, te faria perguntar: como isso acontece? A resposta é simples. Eles podem estar tentando te ligar. E hoje no Adversos vamos ver algumas histórias de algumas ligações que veio do além e que foram atendidas por algumas pessoas que certamente se traumatizaram com a tal ligação. Desligue o seu telefone. Ana Maria estava em sua casa, sentada no sofá assistindo televisão. Moravam apenas ela e seu marido, que se encontrava na garagem, onde ficava uma oficina, que ele mexeria em alguns carros velhos. Ana Maria assistia a televisão distraidamente, quando de repente o seu telefone tocou. E ele viria a tocar por 5 vezes até que ela chegasse até ele para atendê-lo. Ao atender o telefone havia somente um silêncio. Ela falava alô, mas ninguém respondia. E isso aconteceu por 3 vezes. Esse mesmo silêncio, as mesmas ligações. Quando o telefone tocaria pela 4ª vez, Ana Maria já atenderia brava, dizendo com um tom de voz alto: "Pare de encher o saco." Quando uma voz do outro lado lhe responde: "Calma, mãe, eu só quero lhe desejar um bom dia." A ligação caiu. Ana Maria ficou paralisada quando seu marido a viu e perguntou o que havia acontecido. E ela disse a ele: "A nossa filha nos ligou." Ele disse: "Quem?" Ela insistiria: "Sim, a nossa filha nos ligou." O marido então falaria para ela: "Você está ficando louca?" E ela insistiria: "É verdade, a nossa filha acabou de me ligar e falou comigo. Me desejou bom dia." O marido então disse: "É impossível, Maria, pois a nossa filha, nossa querida filha, morreu há 2 anos atrás." Luiz Cláudio vinha recebendo constantes chamadas em seu celular. Ele sempre escutava uma respiração muito ofegante, que vinha misturada em um chiado. Isso vinha acontecendo diversas vezes por vários dias. Então Luiz Cláudio não aguentou e resolveu mudar de operadora. Foram apenas 10 dias sem a tal ligação. Após isso, mesmo na outra operadora, aquelas ligações começariam novamente. O problema era que Luiz Cláudio sempre desligava as ligações antes de qualquer coisa. Assim que ele começaria a ouvir aquela respiração que vinha do outro lado da linha. Foi aí que, cansado de tantas ligações, ele resolveu terminar e continuar na linha ouvindo, para ver o que aconteceria. Foi aí que, após muitos chiados e muita respiração forçada, ele escutaria uma voz que te falaria:
Saudades de você, meu amigo. Não demorou muito para Luiz Cláudio reconhecer a voz de sua amiga de infância, na qual havia falecido há 5 anos atrás daquelas ligações por problemas respiratórios. Maria Júlia, após a morte da sua mãe, sentia muitas saudades dela. Ela vivia chorando e se lamentando a perca de sua mãe tão amada por ela. Vivia se perguntando para Deus por que havia levado a sua mãe. E vivia pedindo para que sua mãe falasse com ela de alguma forma. Parece um pedido inocente de desabafo, mas às vezes nossos pedidos são atendidos. Uma certa noite, muito tarde, ela estava dormindo em sua cama, quando de repente ela se assusta com o tocado do telefone. O telefone tocava constantemente e não parava um só minuto de tocar. Foi aí então que ela decide ir até o telefone para atendê-lo, pois ele não pararia e não deixaria ela dormir. Ela então atende o telefone dizendo alô, e se assustou completamente quando ouviu a voz de sua mãe dizendo do outro lado da linha: "Não chore que eu estou bem, minha filha. Estou muito perto de você todos os dias. Inclusive, estou te ligando de um celular que fica aqui do lado de sua cama." Bruno era técnico de telefonia e vivia em cima de sua escada fazendo testes em diversas linhas todos os dias, em um bairro em específico e um local em específico também, no qual ele retornaria toda semana para fazer alguns testes. Sempre que ele fazia teste em uma linha, ele ouvia uma voz trêmula dizendo: "Estou próximo ao rio." Isso vinha constantemente acontecendo todas as semanas que ele visitava aquele local e aquele bairro em específico. Um dia, enquanto ele trabalhava, ele escuta 2 homens conversando lá embaixo, que havia um jovem desaparecido naquele bairro e que ninguém havia mais ouvido falar naquele rapaz. E de repente a voz começaria novamente na linha: "Estou próximo ao rio." Fernando então decide ligar para a polícia, achando que talvez o rapaz estava precisando de ajuda, pois sabia que havia alguém desaparecido naquele bairro e que poderia ser esse rapaz que estava ligando para ele na linha. Ele chamou a polícia, que foi até o local para verificar. Passaram alguns minutos para os policiais retornarem ao local onde o Fernando estava trabalhando e perguntaram para ele: "Como você soube desse rapaz que estava próximo ao rio?" Fernando disse aos policiais que o rapaz estava ligando para ele frequentemente nos testes de linhas telefônicas. Quando os policiais disseram para ele: "É impossível, pois o rapaz foi encontrado em estado de decomposição. Foi morto há muitos dias atrás." Quando aquela voz trêmula falaria do outro lado da linha: "Muito obrigado." Uma senhora fazia aniversário e comemorava com seu marido e amigos fora de casa. Era um dia muito especial para se comemorar. Ao entardecer da noite, eles voltariam para casa. Sem hesitar, eles correm para o telefone para verificar a secretária eletrônica, onde eles já sabiam que haviam muitas mensagens de parabéns para ela. Todas as mensagens iriam muito bem, até eles ouvirem a última, que falaria com um tom cansado e pausado as palavras: "Muita paz, mãe." Aquela voz se tratava de sua filha, Virgília, na qual havia falecido, como mostra o vídeo a seguir. Semanas, no dia do aniversário de Dona Vera, ela e o marido chegaram em casa à noite e encontraram 5 recados. Telefonando, te dar um abraço no dia de hoje. Um beijo. O último deles foi uma surpresa.
João Carlos não tem mais dúvidas. A voz é da filha Virgínia, que morreu há 4 anos. Quando o seu telefone tocar e você não obter respostas, ou de repente ouvir alguns chiados, talvez você tenha sido escolhido para uma possível comunicação com os espíritos.